Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar notação científica. Uma possibilidade de escrever um número grande de uma maneira pequena. Como que vamos fazer isso? Vamos escrever um produto com a base 10. Temos aqui alguns valores aproximados. A primeira linha aqui, o mol do átomo, tá? O átomo todo mundo já tem ideia do que é, né? Então isso aqui é um valor estimado, né, da quantidade de mol do átomo. Você precisa utilizar dois passos, tá? O primeiro, você vai escrever o primeiro algarismo desse número. Neste caso, é o algarismo 6. Então, você vai estar escrevendo o número 6 e você vai colocar uma vírgula após esse primeiro algarismo, tá? Percebe que aqui tem 0,2, depois só tem 0, né? Então, você vai repetir os algarismos até que reste apenas zeros, tá? 0,2, não tenho mais algarismo, só tenho 0, tá? Quando eu só tenho 0, eu escrevo esses zeros em um produto com a base 10, tá? Uma multiplicação com base 10. Então, eu coloco assim, 10... Todos sabemos, né, que quando multiplicamos por 10, a vírgula pula uma casinha, certo? Vamos escrever com base 10 e o expoente desta base 10 vai ser o número de zeros, tá? A vírgula nesse número está aqui, perfeito? Ó, qualquer número não tem vírgula, significa que a vírgula está depois da última casa, né? Então, assim, se a vírgula está depois da última casa, temos que contar quantas casinhas ela pulou para que ela fique aqui, olha. Eu não coloquei depois do 6, né? Entre o 6 e o 0, tá? Então, é assim, vou ter que contar quantas casinhas ela pulou. 21, 22, 23. Então, ela pulou 23 casinhas, tá? Então, o expoente da minha base 10 aqui é 23. E temos aqui, né, esse número enorme, né, escrito em notação científica. Vamos aqui para o exemplo das células do corpo humano. Então, pensando nos passos de onde colocar a vírgula, né? A vírgula colocamos depois do primeiro algarismo do número. O primeiro algarismo é o 1. Porém, percebe que depois do algarismo 1 eu só tenho 0? Se eu não tenho outros algarismos antes da sequência de 0, então eu não preciso colocar a vírgula, ok? Eu posso colocar o primeiro algarismo e já venho com a base 10. Percebe que a minha vírgula está aqui, ó, depois do 0? E esse número, né, a vírgula está aqui depois do último 0, certo? Então, eu vou ter que contar quantas casinhas ela andou até chegar aqui, tá? 13, 14. Então, temos 14 casinhas, tá? Vamos pensar aqui um valor estimado do peso do Sol. Ao contrário do exemplo anterior das células do corpo humano, agora eu vou ter que colocar a vírgula. Por quê? Depois do 1, eu ainda tenho alguns algarismos, olha, antes da sequência de zeros. Como eu ainda tenho algarismo, então ficou igual ao primeiro exemplo, né? Que eu coloquei a vírgula depois do 6, só que ainda tinha o algarismo 2 aqui, né? Antes da sequência de 0, ok? No segundo exemplo da célula, eu tenho o número 1 e já vem a sequência de zeros, então não preciso colocar a vírgula. É só colocar o 1 vezes a base 10, né? Com o expoente. Aqui no exemplo do Sol, né? Olha, eu coloquei a vírgula após o primeiro algarismo, né? Após o 1. Aí eu vou repetir os algarismos aqui antes da sequência de 0, né? Eu tenho 2 noves, tá? Então, eu vou repetir esses 2 noves. Agora, depois dos 2 noves, percebe que eu tenho só a sequência de 0, né? Quando eu tenho só a sequência de 0, eu coloco a multiplicação, né? Um produto com base 10, tá? Qual que é o expoente da minha base 10? O número de casinhas que a vírgula andou. Ela estava aqui no último 0, né? E ela foi parar aqui depois entre o 9 e o 1, né? Então, eu tenho que contar quantas casinhas aqui ela andou, tá? Ela andou 30 casinhas. Então, o expoente da minha base 10 é 30. Percebe que conseguimos escrever um número enorme, né? Com apenas alguns elementos aqui, né? Essa é uma das funções da notação científica, tá? Aqui o último exemplo, a espessura, né, de um fio de cabelo, tá? Percebe que aqui está ao contrário, né? Nos exemplos anteriores, a vírgula estava lá no final e a vírgula andou para a esquerda. Agora, no exemplo do fio de cabelo, é algo pequenininho, né? Então, a vírgula está à minha esquerda e ela vai andar para a direita. Então, como ela vai andar pela direita, você tem que pensar no inverso, tá? Quando uma multiplicação, uma potência com expoente positivo, a vírgula, ela vai estar andando para a esquerda. Como aqui a vírgula vai andar para a direita, então é ao contrário. O expoente da minha base 10, ela vai ficar negativo. Pensar em duas partes. Primeiro assim, onde ficaria a vírgula? A vírgula ficaria depois do meu primeiro algarismo, no caso 7.
Mas percebe que depois do 7 eu não tenho algum algarismo aqui. Eu não tenho nada, né? O 0 à direita da vírgula não tem valor nenhum, certo? Temos que colocar a vírgula depois do 7. Porém, como não temos mais nenhum algarismo, então, lembra um pouco o exemplo aqui do corpo humano, tá? Das células. Como eu não tenho algarismo depois do 1, então eu não preciso colocar a vírgula. Eu já posso vir logo com a multiplicação da base 10. Então vai ficar assim, né? Olha, vai ficar 7, não preciso colocar vírgula, né? Não tem um algarismo, 7 vezes 10. Aí eu vou ver, né? Quantas casinhas a vírgula andou. Neste caso, a vírgula está depois do 7, certo? Então, a vírgula andou 1, 2, 3, 4. Ela andou 4 casinhas, tá? Porém, a vírgula andou para a direita, né? Se ela andou para a direita, o meu expoente vai ser negativo. Essa é a primeira ideia, né? Quando pensamos assim em notação científica, tá? Escrever um valor enorme, né? Um número enorme em poucos elementos, né? Em pouco espaço da folha do caderno aí, né? Uma outra situação seria você estar escrevendo em forma de notação científica uma operação. Por exemplo, conseguimos escrever isso aqui em notação científica, né? 3 vezes 1000 é a mesma coisa que 3 vezes 10 com o expoente 3, né? Não são 3 casas aqui? 3 zeros, expoente 3. Aqui, né, é 1000, né? Se eu for escrever 1 milhão, por exemplo, aí vai ser expoente 6, né? 1 bilhão, expoente 9, tá bom? Pode ser qualquer número enorme que você vai estar escrevendo aqui, né? Só alterando o expoente. Uma outra situação também, imagina assim, olha, é a mesma coisa que comentamos aqui em cima, né? Sobre a operação inversa, né? Olha, multiplicação, expoente positivo. Aqui não é divisão, então vai ficar assim, né? 3 vezes 10, com o expoente 3 também, né? São 3 zeros, só que expoente negativo. Tá? Se vocês pegarem essa divisão na calculadora, né, ela vai dar o mesmo resultado. Transformando aqui em decimal, né, 3 com expoente vezes 10 com expoente negativo. Então é assim, olha o 3, ó, a vírgula está aqui, né? O expoente não é 3, então você tem que colocar 3 casas depois da vírgula, certo? 3.000, certo? E aqui é com expoente negativo, né? É assim, ó, a vírgula está aqui. O expoente não é 3 menos 3 negativo, a vírgula vai ter que andar 3 casas, né? Ela vai vir para cá, né? Ó, 1, 2, 3, né? Ela estava aqui, ó. Ela estava aqui, né? Ela vai pular 1, 2, 3, ok? Então, esse número aqui vai ficar 0,003, tá? Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Um abraço, até a próxima.